Bom dia a todos. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026, Círculo Mental Somático número 717, com o tema Autorrefratariedade Energossomática. O interesse por esse tema já é antigo, até aqui pela equipe do Círculo Mental Somático. Em 2020, a gente debateu o tema Autorrefratariologia. Então, era na época que o círculo estava todo online, né? Então a gente debateu isso. E agora a gente pensou um elemento mais específico, que é essa autorrefratariologia, ou a autorrefratariedade bioenergética ou energossomática. Há muitas dúvidas, né? Por exemplo, a gente tentar entender como é a parafisiologia, nesse caso, o que é essencial ou o que é determinante para a autorrefratariedade energossomática, qual a diferença com relação ao autoencapsulamento, quais os limites, até onde vai essa autorrefratariedade, qual que é a relação desse tema com a escagem interconsciencial, e se existe, por exemplo, autorrefratariedade energossomática às energias homeostáticas, né? Autorrefratariedade às energias de um serenão. Enfim, então são vários elementos de dúvidas com relação a esse tema, e aí a gente vai tentar trazer algumas perguntas aqui durante o debate para ver que sinapses a gente faz, que insights a gente capta aí da equipe extrafísica para tentar realmente aprofundar um pouco mais nessa temática. E aí, para nivelar um pouco mais o nosso conhecimento aqui, a gente trouxe algum material aqui na síntese bibliográfica. O primeiro é o capítulo lá do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Então, existe ali a entrada, autorrefratariologia, né? O argumento é autodespertológico. Vou ler aqui a definição, né? Então, a autorrefratariologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências da refratariedade ou refratividade em geral, ou seja, da resistência de quem não se molesta ou se ressente de ataques ou ações exteriores. O holopensene pessoal cosmoético torna a consciência refratária aos heteroassédios. Então, aqui já vai dando algumas dicas. Aí tem algumas expressões que têm relação com o tema da autorrefratariologia, aqui no verbete do DAC. E no argumentário aqui, a gente tem as categorias, que é da onde a gente extrai o tema mais específico para debater nesse círculo. Então, a gente tem autorrefratariedade acolhedora, anticonflitiva, autodefensiva, autopensênica, a bioenergética, né? Aqui a gente está trazendo como energossomática, contínua, cosmoética, despertológica, emocional e intelectiva. Então, tem vários tipos de autorrefratariedade. Então, são vários tipos aí que podem ser até debatidos a posterior aí em novos debates que a gente venha a fazer. Ali no Homo Sapiens Reurbanizados também tem um trecho interessante na página 1019, aqui na síntese bibliográfica está na nossa página 2, que diz o seguinte, que as energias conscienciais de alta qualidade cosmoética, próximas das energias imanentes puras, tornam a consciência refratária aos assediadores, em função da incompatibilidade natural dos mesmos, com o nível da empatia do micro-universo consciencial. Então, é uma coisa que faz a gente pensar, né, até que ponto a qualidade das nossas energias conscienciais, por si só, elas já não geram um nível de autorrefratariedade bioenergética. Então, é uma dica aí também para a gente entender esse conceito, entender a parafisiologia do conceito. Na página 3 da nossa síntese, tem ali várias ortopensatas do léxico. Então, a primeira, vou chamar a atenção ali, a autorreflexão, é a digestão paracerebral e é o primeiro agente mantenedor da refratariedade ao mal. Então, é um elemento para a gente discutir. Aí, o item 3, a condição do corpo fechado ou autodefensivo
o encapsulamento pessoal, a blindagem bioenergética e a autodesperticidade são conceitos evoluídos da mesma família cognitiva. Então, a gente talvez use essas palavras, use esses conceitos, parece que eles têm diferenças entre si, mas eles são realmente correlatos, né? Então, aqui também no último léxico, aqui, o item 9, tem o ricochete energético. Então, seria o contrário, né, da gente ter autorrefratariedade. A gente trouxe ali também na enciclopédia alguns verbetes, a própria autorrefratariedade, a heteropersuasão, do Oswaldo Vernet, o encapsulamento consciencial, também, ali do professor Valdo, e do dicionário da Consciencioterapeuticologia, o item ressaca energética, que talvez mostre a falta da autorrefratariedade energossomática ou bioenergética. Enfim, então tem alguns elementos aqui nessa síntese bibliográfica para a gente nivelar um pouco o nosso conhecimento sobre esse assunto, mas eu já digo de início que a gente tem mais dúvidas, então vamos ver o que a gente consegue debater aí a partir dessas dúvidas sobre essa temática, tá? Aí eu acho que para a gente começar aqui a discutir o nosso tema, uma primeira dúvida assim, para a gente tentar trabalhar aqui, levantar, é pensar em quais seriam os indicadores que fazem a gente entender ou perceber que está existindo essa autorrefratariedade energossomática. Então, a gente pensar, então, o parapsíquico ali, ou nós aqui com SINs intermissivistas, nós vamos perceber em algum nível se existe essa autorrefratariedade energossomática ou se não existe. Então, eu quero saber quais são os indicadores, né? O que vocês veem de indicadores para a gente deixar o conceito um pouco mais palpável aí, para a gente conseguir caminhar aí nessa discussão. Vai lá, Bárbara, já vi que você já pegou o microfone aí. Ah, tá, o João Paulo está com o microfone? Vai lá, João Paulo, eu não enxerguei que estava com o microfone verde aqui, não enxerguei, vai lá. Então, são vários, né, os possíveis indicadores. Uhum. Eu primeiro... Oi, tá. Primeiro, eu dividiria entre pessoais, né? Assim, que eu digo, no que tange o que a pessoa sente diretamente. Eu dividiria entre sociais também e energéticos propriamente ditos. Todos englobam energia, né? Mas eu subdividiria isso para ficar mais fácil. Então, o que eu penso sobre isso? Primeira coisa, que é o que mais a gente vê, né? A imperturbabilidade da pessoa, vamos dizer assim, a ausência de irritação, a ausência de dúvidas, né? Frequentes, dúvidas, vamos dizer assim, mais fúteis, né? Vamos dizer assim, né? Pequenas dúvidas, não coisas mais profundas, que aí a gente sempre vai ter, né? Indecisões, também pequenas indecisões, né? Inseguranças. Então, são coisas todas internas, né? De foro íntimo. Se a gente colocar socialmente, por exemplo, o que chega até você em termos de assistência, você se sente capaz de ajudar ou aquilo te incomoda? Sendo que você já pode pensar que é aquilo que você pode dar conta daquilo. Entendeu? Vamos ver assim, pessoas positivas, elas têm uma tendência a chegar mais a você, ou elas têm uma tendência a se manter meio neutras ou até se afastar de você? São outros possíveis indicadores. E energéticos em si, a gente poderia ver, por exemplo, cansaço, excesso de, por exemplo, um excesso de sono, ou então a ausência de sono, que é insônia, né? Ou então pequenos incômodos diários, assim, né? Pequenas doenças, pequenas alergias, vamos dizer assim, né? Algum tipo de má digestão, por exemplo. Tudo isso poderia englobar nisso, né? Que é somático, mas de ordem, poderia ser de ordem energética, alguns deles. Então, eu colocaria isso tudo. Agora,
só para fechar, é importante a gente entender que, às vezes, a refratariedade não significa que a pessoa tenha uma homeostase total, né? Então, eu posso ser refratário e ter uma boa refratariedade, mas eu posso ter autoassédios ainda. Não significa ser desperto, porque eu tenho uma refratariedade razoável, né? Então, eu posso ter dúvidas, agressividades, né? Esse tipo de coisa, mesmo sendo refratário a coisas externas em termos energéticos, né? Aí você misturou, né, tudo que é, tanto no sentido de uma autorrefratariedade, tanto no sentido de elementos que estão mostrando que estão faltando, né, refratariedade. Tá. Eu acho interessante isso que o JP trouxe quanto a esses níveis, porque eu também analiso assim. Porque, pensando especificamente na autorrefratariedade energossomática, né, uma forma de avaliação muito eficiente que nós temos é no trabalho interassistencial energético que a gente se predispõe diariamente, né? Mas um aspecto que é identificável nisso é que, muitas vezes, quando a gente vai se tornando mais refratário, vão surgindo novos desafios. E esses novos desafios, a gente ainda não tem um nível de refratariedade considerável para aquele trabalho. Então, a gente sente mais esses efeitos que o JP trouxe. Então, a gente fica mais cansado, a gente sente um pouco mais de dificuldade, né? Então, às vezes, a gente tem já um nível de refratariedade para determinados desafios e outros não. O que é um sintoma que traz uma informação bacana para a gente. A gente está evoluindo dentro daquilo, né? A gente está criando novos desafios que a gente ainda precisa se desenvolver dentro daquele campo. Um outro fator que eu acho interessante é para a gente analisar o nível de influenciabilidade, né? Assim, como é que a gente se influencia mais energeticamente ou menos, né? A gente é engolido pelo grupo ou não? A gente é influenciado por determinadas ideias de forma pouco discernida, né? Eu acho que isso é um fator aí importante da gente avaliar, principalmente na nossa inserção nesses grupos, né? Como a gente contribui ou se a gente apenas vai seguindo o fluxo daquilo que é imposto pelos integrantes do grupo. Ok. Cristóvão? Eu estava pensando aqui, até que você falou ali, né, nas categorias, ali, nos tipos, né, de refratariedade, eu acho difícil separar uma da outra, né, da energossomática, da autopensênica, por exemplo. Eu acho que o processo tem a ver com a desperticidade, né, esse desenvolvimento da autodesperticidade tem muito a ver com o processo da pensenidade e da autoassedialidade, ou autodesassedialidade. Então, não dá para ter só um processo energético sem você estar com o processo da pensenidade também rígido, ortopensênico, homeostático, cosmoético, né? Então, acho que são indissociáveis esses elementos todos, né? Então, aí indicadores, todos aqueles 10 que ele coloca ali, são indicadores ali na equivalenciologia, né? Que são termos, expressões equivalentes funcionais. Então, todos esses são indicadores, de certa forma, né? A pessoa não se irrita, não se perturba, não tem mais conflito, mas está no front ali da interassistência, e mesmo estando no front, tendo ali o estímulo, o estressamento todo, a pessoa ela se mantém, né, em certo nível com essas características. E não tem aí a ressaca, obviamente, do ponto de vista mais especificamente energético, a ressaca energética. Sim. É que quando essa expressão, né, da autorrefratariedade, eu estava lendo umas coisas assim da engenharia, assim, da física, né, e até falam, né, às vezes você tem ali aquela superfície, ela recebe calor, mas ela não muda a sua forma, por exemplo, né? Então, aí eu fiquei tentando fazer, né, analogia para o corpo energético, né? Então, recebe ali o impacto energético, existe ali as trocas energéticas, mas de alguma maneira aquilo não, vamos dizer assim, não deforma, não abala, não, vamos dizer assim, não altera a estrutura energética da pessoa, mas não significa que não haja, vamos dizer assim, um elemento de troca. Então, eu fiquei raciocinando um pouco a autorrefratariedade energossomática
nesse sentido, não numa espécie de um escudo que, tipo, aqui não entra nada, que seria mais uma linha do, vamos dizer assim, do conceito do autoencapsulamento, né? Então, talvez a gente tenha que até diferenciar um pouco isso, né? O que é uma coisa, o que é outra, né? Para tentar, vamos dizer assim, entender mais esses indicadores, né? Quando ele coloca ali na definição, né, da autorrefratariologia, o processo da refratariedade é mais essa resistência. Então, o que eu vejo? A pessoa entra em contato, né, tem a absorção do processo, ela, de certa forma, elabora aquilo, né, ela reconhece, mas, de certa forma, ela neutraliza, rechaça aquilo. Aquilo não tem uma afinidade com ela, até pelo padrão pensênico que ela já tem. Então, são coisas que ela já se autodesassediou, já resolveu. Mas eu acho que tem também o processo que ele coloca da refratividade, que às vezes bate e não entra. Bate e desvia, né? Que é como se fosse... né? Eu acho que tem as duas coisas que pode... Dependendo do contexto, você vai entrar no ambiente, você vai estar refrativo mesmo, para não entrar nada, como se fosse um escudo, né? Vamos ver aqui, tem bastante gente aqui. Vamos lá, Lani. Depois... Oi, eu estava pensando aqui, né, a gente vê pela definição que é uma coisa maior, né? Exatamente como ele descreveu aqui a definição. Mas eu fiquei pensando, você perguntou dos indicadores, né? Fiquei pensando naquilo que você já manifesta, que você já tem em relação à autorrefratariedade energossomática. Aí eu quis fazer aqui uma relação com a tara parapsíquica, né? Porque assim, o quanto que você já aguenta ali na sua, né, psicosfera, daquelas consciências mais patológicas, e você não se desestabiliza. E também eu acho que nessa nossa discussão aqui, talvez a gente chegue na questão dos níveis, né? Porque todos nós aqui somos aprendizes, apesar de a gente saber que o conceito é grande, que é uma refratariedade maior, que você já tem aquela competência, mas eu acho que os indicadores vão aparecendo à medida que você vai sustentando determinados desassédios, desafios, né, que aparecem para você. Então, eu queria fazer essa relação aí com a questão da tara parapsíquica. Ok. Vai lá, Max. Eu vejo que esse tema... A refratariologia é uma subespecialidade da despertologia. Então, por exemplo, a pessoa que tem autorrefratariedade bioenergética, na minha visão, ela não tem heteroassédio. Nem autoassédio, porque senão abre o negócio. Então, assim, para mim, esse é um ponto que é interessante ver. Aí, como é que e eu concordo com a Lani que a gente vai desenvolvendo isso aí, né? Esse processo. Indicadores. Para mim, indicadores têm a ver, no lado negativo, indicadores de que você não sofre mais de ressacas bioenergéticas. Né? Aí, por exemplo, você não fica com descompensação energética, né? Você não fica com processos somáticos, assim, cefaleia, porque fez uma assimilação, né? Irritabilidade, e por aí vai. Então, são aquelas coisas que na hora do trabalho com energia com uma outra pessoa, aquilo ali não fica rebarba mais em você. Entende? Então, assim, aí entra uma coisa que o Cristóvão falou, que eu entendo, são duas coisas que podem ocorrer. Por exemplo, você vai fazer uma assistência, por exemplo, uma escagem de uma consciex que está com uma outra consim. Aí você vai fazer a escagem. Aquela consciex, ela vai vir para a sua psicosfera. As energias dela, elas vão estar na sua psicosfera, só que elas não vão entrar nos estratos mais profundos do seu holossoma. Ou seja, você assimila, só que você não faz aquela assimilação patológica e você desassimila imediatamente. Sim, então, é um processo orgânico, vamos dizer assim, parafisiológico de assistência, onde você até ajuda a consciência a limpar, a parapsicosfera dela, a partir da absorção das energias dela e exteriorização, porque o teu corpo do desperto, ele é como se fosse ele tem essa flexibilidade energossomática de assimilar e tirar. Então, uma das formas de assistir a consciex é justamente assimilando a energia patológica da consciex e até da consim também. Só que, nesse caso, não é refratariedade. Nesse caso, é um processo de permeabilidade. Entendeu? Eu entendo que é uma outra propriedade.
de você ser permeável às energias, ou seja, as energias patológicas, elas passam no seu holossoma, na sua parapsicosfera, mas não ficam. Tem até uma expressão no DAC que o professor Valdo coloca isso, é a técnica do passa a passa e não fica nada, alguma coisa assim. Ele fala um negócio desse assim. Você entende? Que é o quê? Passa e não fica. Então isso é a permeabilidade. E existe a refratariedade, que aí é inspirado na física, né? Que isso é uma propriedade de alguns materiais, de refratividade, que é o quê? É a propriedade do material refratável. Por exemplo, se chega a luz vem, ela bate e faz a refratariedade. E tem a refletividade e a refratariedade. Refletividade são duas propriedades diferentes. E tem os materiais refratários, que é isso que você está falando, que são aqueles materiais que eles conseguem... esses materiais eles são usados em altos fornos de usina siderúrgica, por exemplo, que eles aguentam lá milhares de graus, por exemplo, sem ter deformação, né? Sem mudar as propriedades internas dele. Por isso que é o processo dessa analogia. Mas e eles refratam a luz, eles também refletem, aí é uma outra propriedade, né? Eles refletem o calor, né? Eles não ficam com calor, eles refletem muito calor, por isso que eles também têm essa propriedade. Então o que eu vejo? A refratariedade em si é essa propriedade assim, por exemplo, ó, eu vou num local muito patológico, eu estou entrando ali, mas eu não posso entrar nas energias negativas ali, a refratariedade tem que prevalecer, eu não quero absorver aquelas energias, né? Então você vai se defender, você vai se fechar. Aí tem até aqui que ele fala do corpo fechado. Então tem pessoas que têm o corpo fechado energeticamente lá. Então ela fica refratária a qualquer coisa externa. Entende? Sim. O Max, agora na sua abordagem aí, você até coloca, né? Ou a pessoa ela tem a autorrefratariedade energossomática, ou ela não tem no sentido de, vamos dizer assim, se colocar essa visão ali em termos alinhados com a desperticidade. Mas quando você apresenta a explicação, a gente vê que tem vamos dizer assim, um processo de desenvolvimento. Perfeito. Até a pessoa conquistar ou dominar essa condição. Total, vamos dizer assim, né? Que é o negócio do total. Exatamente, exatamente. Então, assim, num primeiro momento, às vezes ela vai visitar um local e ela vai se contaminar. Aí ela vai aprender ali, usar técnicas, enfim, as técnicas bioenergéticas que a gente conhece, vai aprender ali a defensividade, volta naquele ambiente, às vezes a defesa dela já está um pouco maior, entende? Então ela já ganhou ali um degrau superior naquela autorrefratariedade, entende? Então, assim, naquela defesa. Exatamente. Mas aí vem aquela história, né? Se você define que a pessoa é refratária, total ou não. Mas isso, assim... Exatamente. Porque, se ela jejuna ou ela está em desenvolvimento. Por exemplo, eu vejo assim, tem duas coisas que caminham nessa área, que é uma linha, eu vejo, que é holossomática, do holossoma da pessoa. É como ela vai desenvolvendo, que é o negócio do militridatismo, ela vai desenvolvendo aquilo pelo contato contínuo que ela tem com aquela energia doente, né? Energia desequilibrada, tóxica e tal. Então, a gente não dá saltos, né? Você vai não crescendo. Exatamente. Então, existe um processo que é, por exemplo, o tenepsista. Ele vai tendo contato com muita consciência mais desequilibrada e tal. Ela vai desenvolvendo holossomaticamente as estruturas do holossoma dela. Elas vão ficando mais adaptadas a lidar com esse tipo de condição, mesmo sem ele ter aquele pensamento claro e lúcido de que ele deve fazer algo. E existe uma outra coisa em paralelo, que é a sua autodefesa consciente perante a certas circunstâncias que você vai ativar o estado vibracional, a sua defesa energética e tal. A técnica do encapsulamento. A técnica do encapsulamento, exatamente. Entendeu? Mas eu vejo que... o que eu vejo na prática, por exemplo, comigo, assim... Você tem, mesmo você ativando defesa, querendo mexer com energia, tem certos padrões, tem certos contextos que aquilo é difícil para você. Exatamente. Né? Porque aquilo ali é o teu limite, até onde você conseguiu ir. E aí, quando você for aprofundar, você vai ver que tem a ver com energia, às vezes tem a ver com a sua intraconsciencialidade, né? E às vezes tem a ver com falta de desenvolvimento energossomático, holossomático, que você não obteve ainda, né? No seu desenvolvimento. Entendeu? Então, caminha por essas... Tem vários elementos aí associados. Vamos ouvir a Mabel, depois a gente passa para cá. Vamos lá. Não, eu estava pensando no conceito em si, e a gente vê que ele é complexo.
E a pessoa que chega nesse nível total, vamos chamar de total, né? De autorrefratariedade total, existe uma série de procedimentos que ela desenvolveu para sustentar essa condição. E é por isso que às vezes é confuso. Exato. Porque são tantas questões envolvidas nesse atributo que parece que é a mesma coisa e não necessariamente é a mesma coisa, né? Então, eu fico me perguntando, o total, ele não se preocupa mais com isso. Aquilo já é natural, né, Mabel? Pois é. O total, que eu não sei onde é que ele está na escala. Tá certo? Ele não se preocupa mais com isso, porque aquilo já... É que você não se preocupa com a formiga. Entendeu? Você vai viver sem... Agora, o outro que é presa da formiga, vai ficar de olho na formiga. Eu tenho a impressão que o total, ele vive num outro estado consciencial. Quando não é total, e está desenvolvendo essa refratariedade, aí sim vem tudo isso que o pessoal falou e o Max falou. A hora que você entra, sai, leva rebarba, não leva rebarba. Então, isso faz parte desse processo. Agora, a sua pergunta era, realmente, o que evidencia que a pessoa ela é refratária? Essa que o Cristóvão falou, né, os 10... são as categorias do total. Olha aqui, o total, ele é inacessível, tem imunidade, anti-irritabilidade, imperturbabilidade, que é uma coisa quase que do serenão, invulnerabilidade, intocabilidade. Então, isso aqui é o total, mas isso não somos nós, na maioria da condição. Parece que a gente está desenvolvendo essa situação e, no meu entendimento, eu acho que existem níveis de refratariedade. Sim. Na minha cabeça tem, né? Não sei se eu estou correta. A pessoa, por exemplo, ela vai no Paraguai, com aquela, quando tem muita muvuca, muita gente junta, pode ser que ela saia ali intoxicada. Mas pode ser que ela habitue, eu estou falando Paraguai, pode ser 25 de março, estou dizendo aquele gente de muita muvuca. E pode ser que ela um dia, ela vai lá, volta plena. E começa a participar desses ambientes sem se intoxicar. Ela já tem, no meu entendimento, algum nível de refratariedade àquele ambiente. Mas não é a refratariedade plena que a gente está discutindo aqui, mas é o desenvolvimento dela, naquele nível dela, pequenininho perante o atributo complexo, entendeu? Mas eu acho tão complexo isso, porque eu acho que mistura um pouco também com a parte física. Então, por exemplo, pegando o seu gancho aí, o João Paulo até falou assim, a pessoa ela não sentir, não ter ausência de insônia, não ter problemas digestivos, não ter alergias, né? Então, até que ponto isso não tem processos físicos? Ou nós vamos associar que tudo que é físico tem uma contraparte energética. Olha, então é difícil diferenciar. Eu acho muito difícil essas pessoas que definem peremptoriamente assim. Vamos com calma. Vamos com calma. Há problemas digestivos, no meu entendimento, de causa energética, de causa emocional. Todo mundo sabe que tem o eixo intestino-cérebro. E há problemas de outras fontes. Que é físico mesmo. Que é físico. Então, eu vou com calma. Agora, que há um processo holocármico, há. Então, tá vendo? Entendeu? Assim, tem não é outra coisa, um processo, no meu entender, holocármico. Agora, daí a dizer que tudo é tudo, eu vou com calma, porque eu acho que ninguém tem certeza disso. Eu fiquei até pensando assim, se pegar o exemplo do Paraguai, né? Vai lá no Paraguai, tudo bem, você pode até ter uma blindagem lá, aquele negócio de compra, você entra lá, aquilo não te influencia, você, estou indo para comprar tal coisa e você não sai com 10 coisas que você não precisa. Ok, tem um nível de autorrefratariedade aí. Mas, às vezes, no caminho de volta, aquela fila imensa, que você fica 2 horas, o seu corpo físico cansa. Até que ponto você consegue distinguir uma coisa física já de uma contaminação energética do ambiente? Está vendo como é difícil? Mas, se você dormir meia hora e ficar bem, é físico. Ou se você não precisa dormir, né? Tipo, já cheguei bem, fiz um EV, já sarei, né?
Mas você vê como é complicado. A gente querer botar tudo num balaio só e ser peremptório, eu não sou muito dessa opinião. Acho que a gente tem que ir com calma para analisar. Senão a gente vai rotulando tudo e é bem complicado isso. Mas vocês não acham que se o problema... Porque, como foi falado dos exemplos que eu dei, eu coloquei na hora os exemplos, você estava aí já, né? Pequenas coisas, às vezes, que eu disse, pode ser energético, pode não ser energético. Não acho que ser tudo, não. Também concordo, não dá para colocar tudo. Mas se a pessoa tem, assim, alguma frequência de, por exemplo, um sono súbito que a pessoa tem irresistível, a pessoa não aguenta, vai dormir, então ela suspeitar. Não acho que seja tudo, lógico que não. Agora, às vezes, pequenas alergias súbitas também que dão, assim, às vezes, com frequência, pequenas coisas. Aí você tem que começar, você tem que eliminar a parte física. Primeira coisa é eliminar a parte física. Vai no médico, faz um exame, qualquer coisa, se aquilo está acontecendo com frequência. Se não, a alergia é um grande indicador, né, às vezes, de partes energéticas. Sim, ainda mais de pele, né? Agora, sono súbito, só para fazer um parênteses, pode ser queda de glicose. Então, era bom ir no médico primeiro, senão todo mundo acha que é energético, está com problema de diabetes. Está com glicose que cai automaticamente. Ferro baixo, ferritina baixa. Não, eu só ia comentar assim, que se o problema, eu acho que assim, ó, se a pessoa ela já chegou no ponto que ela está tendo que ver se o que ela está tendo é físico ou energético, é porque ela já está no nível sensacional, gente. Porque assim, se a dificuldade dela saber se é glicose ou não, ela já está muito bem. Porque eu acho que assim, para a gente não tem dúvida. No nível que a gente está, a grande maioria, a gente não tem dúvida quando o quão ainda influenciáveis nós somos pelas energias dos locais, dos ambientes, o quão deficitários ainda ficamos quando entramos em determinados trabalhos energéticos. Eu acho que isso fica ainda evidente para a gente nesse nível hoje, né? Mas eu fiquei pensando, e aí, ouvindo o Max, deu um pouco de nó na cabeça, assim, porque, e eu acho que talvez fosse interessante a gente especificar um pouco mais do que a gente está chamando de refratariedade energossomática. Porque quando ele falou da permeabilidade, eu entendi, pelo menos inicialmente, que a permeabilidade era parte que compõe a refratariedade energossomática. E aí, como falou com duas coisas diferentes, isso me deu um pouco de nó. Eu falei, peraí, então se são duas coisas diferentes, o que eu estou entendendo por refratariedade energossomática? Então, acho que talvez se a gente pudesse definir melhor o que a gente está chamando. Alô. Vai lá, Max, coloca sua ideia, depois a gente passa para você, Janer. Não, porque veja só, uma coisa é você, por exemplo, pega o estado vibracional, uma coisa é você chegar e se fechar, que nem a Daiane falou, autoencapsulamento. Quando você faz o autoencapsulamento, lá se fecha, não entra nada e nem sai nada. Então, refratariedade. Entendeu? Ou seja, a energia, não entra energia externa no seu campo. Né? Ou seja, você está refratário às energias externas. Né? Na minha visão, refratariedade é quando você chega nesse estado em que energia externa não entra no seu campo. Agora, se a energia interna entra no seu campo, mas ela não se adere a ele, ela entrou, ou seja, houve uma penetração das energias no seu campo, mas como você não retém, porque isso aí é permeabilidade. A permeabilidade, é que nem não, você tem lá um filtro, né? Aquilo lá passa as energias, passa por você, ela não fica em você. Então ela entrou no seu campo. E isso é necessário às vezes, porque o professor Waldo fala assim, tem certas assistências que você não pode ficar autodefendido, senão você não atende as pessoas. Perfeito, eu concordo. Entendeu? Então você tem que estar aberto, é o abertismo, vem. Uma coisa que é até interessante que ele comentava é que ele não precisava tanto de processo de autodefesa, de autoencapsulamento. Ele acolhia dentro da psicossocial, porque ele dava conta aquilo ali junto com ele. Sim, ele sabia desmontar aquilo. Então, assim, eu entendo que são situações, contextos diferentes, entendeu? Processo bioenergético diferente. Vou fazer uma pergunta para você, só para ver como é que você pensa. Vamos supor que a energia permeou, você deixou entrar. Certo? Ela entrou no seu, para você poder atender, que é o problema da assistência. Mas isso não te molestou e não te ressentiu, que está na definição. De quem não se molesta ou se ressente de ataques exteriores. Mesmo tendo a permeabilidade. Você acha que isso é refratariedade ou não? Entendeu o que eu quero dizer? Não sei se eu fui clara. Você deixou que a energia entrasse, mas você não se ressentiu
e não se molestou. Você não teve ressaca Nem ressaca. Ressaca já é depois. Naquele ato. Sim. No ato em si, você deixou que aquilo, nem fez cosquinha para você, vamos chamar assim. Exato. Você atendeu, ela entrou no seu campo, não fez cócega, você atendeu, foi embora e acabou. Isso também não é refratariedade? Eu acho que de lato senso você estaria certa de falar que é. Agora, independente de nomenclatura, eu entendo que são coisas diferentes, que podem ter em termos de... São processos diferentes, né? Entendeu? O processo de você se bloquear para as energias e o processo de você deixar as energias vir sem se molestar com elas. Para mim são coisas diferentes. Por isso que eu falei que a gente tem que definir bem assim, a diferença entre essa autorrefratariedade e, por exemplo, o encapsulamento. O encapsulamento é uma manobra energética que você vai e bloqueia. Mas existe, no meu ponto de vista, se eu for considerar essa definição aqui, essa autorrefratariedade que entra, mas realmente você não se molesta e não se ressente. Mas nem sempre, né? Porque olha só, natural, eu concordo, né? eu entendo, eu acho que a confusão está gerando também, porque tem uma palavra aqui que foi colocada na equivalenciologia que me remete a isso que o Max falou. Mas eu entendo também que não é sempre. Que quando ele fala da inacessibilidade. Quando ele fala da inacessibilidade, eu entendo que é exatamente isso que ele falou. Sim, vai ter momentos Gente, que caminhar para aquilo. Mas olha só, se a gente entender que a autorrefratariedade é um atributo, que nem a gente comentou, e eu acho que é um mega atributo, de uma consciência bem mais evoluída na escala, para chegar nessa total que a gente está falando, significa que ela é refratária, mas ela não deixa de fazer assistência. Exato. Perfeito. Ou seja, ela se permite ser permeável e não perde a refratariedade. Não, eu concordo. Não dá para a pessoa ser 100% refratária e não fazer mais nada na vida, no meu entendimento, entendeu? Sim. Por isso que eu acho que o que o Max está falando, que ele está dividindo, que eu acho bacana, né, porque são processos realmente distintos, mas a permeabilidade não tira a refratariedade. A pessoa pode ser refratária e ser permeável, sem perder refratariedade. Senão, ninguém mais faz assistência depois de refratariedade. Eu acho, inclusive, que a permeabilidade é uma qualidade da refratariedade. Porque se você, usando ali os instrumentos que o Marcos falou, se você permite que alguma coisa passe, você está com o controle dela. Então, eu acho também que a refratariedade está ligada à sensibilidade. As pessoas, às vezes, não são refratárias, elas são insensíveis, né? Elas não se permitem sentir, ou são casca grossa. Casca grossa e não se permite sentir. Agora, quando você é permeável, você está com o controle da refratariedade. Então, se uma pessoa que vai ao Paraguai e não se sente nem cansaço fisicamente, primeiro, está cuidando de si, porque para ir e voltar. E segundo, se ela vai lá e volta e não sente, né, aquela pressão, ela foi permeável, porque não vai ter jeito de você não sentir algumas muvucas, né, não menosprezando o Paraguai, não é isso. Mas a muvuca mesmo. Aquela, é muita gente, né, concentrada. Né? Agora, tem pessoas também que têm a preferência por determinadas energias. Então, essa pessoa, às vezes, refratariedade para ela é um problema. Porque ela não vai querer não vai querer deixar de sentir aquilo. Então, lembrando dos materiais ali que o Marcos trouxe, tem materiais que são refratários, permeáveis, e tem materiais que filtram, né? Quando você faz um café, você só quer o líquido com o sabor do pó, você quer que o pó fique lá, né? Então, isso é extrair o melhor. Então, eu acho que a refratariedade tem muito a ver também com a sensibilidade e vamos dizer assim, a cognição da pessoa, né? A palavra talvez mais que se aplique é discernimento. A pessoa tem que ter discernimento para saber se aquilo passa, se aquilo não passa, porque um escudo não é ser refratário. Um escudo, né? Eu acho que um escudo... Eu acho que essa abordagem que vocês colocaram de considerar a permeabilidade como se fosse uma das características da refratariedade tem sentido até, sabe com o quê? Esse primeiro tipo de autorrefratariedade que ele coloca na lista aqui da primeira página. Da acolhedora, né? Que a acolhedora seria isso, né? Você está acolhendo dentro da sua psicosfera e ao mesmo tempo está sendo refratário. Esse aqui, para mim, seria o mais próximo do que eu falei da permeabilidade. E eu pensei assim, Max, para uma autorrefratariedade energossomática, vamos dizer assim, permanente, funcionar bem, você precisa ter uma boa sinalética, entende? Então, assim, às vezes bateu ali uma consciex na sua
psicosfera, você já sabe o que é, entende? Então, a sinalética, ela já antecipa para você o que vem, entende? Então, não necessariamente você vai falar assim, não pode entrar aqui, não pode entrar, que isso aqui eu domino, vou fazer assistência assim, entende? Que junta. Agora, Daiane, só para lembrei de um caso, desculpa aí, tem o caso do serenão, que o professor Valdo, quando ele cunhou o epíteto, né, serenão, o Homo sapiens sereníssimos, que, se eu não me engano, ele estava projetado em São Paulo e ele viu os assediadores falarem assim, sai fora, porque o serenão está chegando. Ou seja, isso é uma mega refratariedade, porque a Concierge estava chegando e todo mundo pulou fora, porque não queria nem chegar perto dele. Então, olha o nível de refratariedade dessa Concierge. Eu sei que tem bastante gente com o microfone, mas eu vou lançar uma outra pergunta e a gente emenda, né? Então, pegando esse gancho aí, assim, o que determina essa autorrefratariedade energossomática? É a pensenidade, igual, né, o Cristóvão trouxe ali atrás, ou é um processo de domínio energético, ou é tudo junto, ou mais coisas, né? O que determina, gente? Tem alguma coisa que é essencial? Tipo, sem isso, não tem autorrefratariedade energossomática? Dai, só para... Alô? Não, eu acho que o conceito foi esclarecido, mas eu concordo que quando a gente tenta ou é uma coisa ou outra, como muito na conscienciologia, né, é um conceito complexo. Então, ele tem várias facetas ali. Então, ele pode ser permeável em um aspecto, né, e pode ser realmente... não entra nada. Eu acho que faz parte do conceito tudo isso. Outra questão que você falou lá da energia, né, da questão do soma, energia, que é mais complexo ainda, porque às vezes a origem do processo ele é mais somático, mas ele repercute no holossoma. Então, porque tem essa interação holossomática o tempo todo, né? E às vezes ele é energético, repercute no soma. Então, a origem do processo é importante, porque às vezes a origem, né, o fator etiológico é somático, mas está tendo repercussão no holossoma. Mas você tem que identificar a causa para tratar. Se é um problema hormonal, de tireoide, alguma coisa, você não trata, aquilo não tem EV que vai resolver. Então, exatamente. Tem esse processo. Não tem autorrefratariedade que resolva também, né? Agora, isso que você falou agora, essa última pergunta, o que eu estava pensando? Para mim, o que mais dificulta nesse processo de você... Eu acho que é tudo, né? Como eu falei, mas principalmente tem a questão do exercício bioenergético, do domínio, mas ele para mim, a base mesmo é o processo pensênico. A hora que você tem a pensenidade, você... igual ao desperto, você começa a ficar refratário de fato, né? Não tem mais autoassédio. Agora, para mim, o que mais dificulta é o processo emocional. Então, aí tem a ver com o que a Lani falou, que é a tara parapsíquica. Eu acho que a dificuldade maior da gente ter refratariedade é justamente você dominar o processo emocional. Então, se a pessoa ainda tem muito medo, se ela ela não tem tolerância aos desconfortos, é muito difícil. A tendência é o quê? Ela ficar defensiva no sentido patológico. Ela não entra porque ela não quer sentir aquele desconforto. Aquele processo que às vezes ela não tem, que ela acha que é vulnerável, não tem capacidade para lidar com aquilo ainda. Então, acho que esse é o fator mais difícil de desenvolvimento e de sustentabilidade do processo. Tá. Aí você já está falando o que dificulta ter, né, dominar a autorrefratariedade energossomática. Então, eu vim com essa pergunta exatamente que você fez agora, que a gente estudou recentemente, estou fazendo parte de um grupo que está estudando o DAC, né? É um programa, na realidade, aqui do CAEC, muito bom, na quinta-feira à noite. E a gente estudou um argumento que é a autopensenidade. Então, quando estava estudando, eu já tinha lido, né, o material aqui, e eu liguei logo, pensei que tem uma relação estreita com o pensene, né? Ele coloca lá até essa questão da emoção, ele coloca, porque tem o PEN, que é do raciocínio, né? Tem o SEN, que é da emoção, do sentimento, e tem o N, que é da energia, né? E, então, eu penso que tem tudo a ver, né? E também, assim, com a cosmoética, que se coloca aqui muito bem nesse material, não sei nem de onde você tirou, mas muito bem colocado, na minha opinião, sobre a antievoluciologia,
na página 2, né? Aqui estão diversas, ó, o autodiscernimento, que o Jane falou, autodiscernimento sereno, né? E ele coloca aqui sobre o erro, né? Sobre o erro, ele coloca ali na quarta linha de baixo para cima, a diferença o erro é encontrado na estrutura de todas as vitórias. A diferença está no percentual do erro. E aqui eu pensei que assim, pode estar também na intencionalidade, porque às vezes você faz uma ação com uma intenção legítima, mas aquilo é desviado por alguma razão, por algum fator externo, e aquilo dá um erro. Mas o erro pelo erro, eu acho até que seria, quer dizer, deveria também ter mais esse fator, né? Tá. Aqui é parecido, ó, é do dicionário de argumentos, ó, Vieira, página 425 a 428, vai até ali o finalzinho ali da página 2, tá? Então, Aparecida, na sua opinião, o que determina a existência de uma autorrefratariedade no primeiro momento exatamente é a pensenidade. Esse é um elemento chave para você. Eu penso. Mas também você falou da intencionalidade, né? Intencionalidade como um processo aí que pode influenciar. E da mesma forma que a Bárbara foi mexida quando o Max falou, eu também estava com um raciocínio quando você falou, explicou. Isso deu, sabe, fez um efeito aqui na minha compreensão. Mas aí eu fiquei pensando assim, porque uma coisa é, igual também o Jânio falou, de blindar, né? E daí tem uma barreira, que essa barreira ela é externa, né? Porque você expande as energias, mobiliza e nada entra ali. Agora, será que não teria uma permeabilidade no nível menor, assim, de uma micropartícula, né? Talvez coisa que a gente ainda nem conheça, e que ela ajuda e favorece nessa força, né, que a pessoa tem de não se assediar nem com essas questões. Eu também só comentar uma coisa aqui. Tem essa listagem aqui, tá vendo, na primeira página, que tem os vários tipos de autorrefratariedade na caracterologia. O que eu vejo aqui? O que acontece? A refratariedade, para mim ele está dizendo aqui o seguinte, ó, a refratariedade ela tem várias facetas. Isso. Né? Então, assim, tem a faceta da pessoa não ter conflito, tem a faceta da pessoa ter a ortopensenidade, tem a faceta da pessoa com as bioenergias, tem a faceta da cosmoética, por aí vai, tem a faceta emocional. Intelectiva. Né? Então, veja só, eu acho que se, por exemplo, se a pessoa ela não tem as emoções equilibradas aqui, que nem ele está orientando, não tem a refratariedade, né? Então, assim, é uma brecha que ela tem. A refratariedade é uma coisa que nem atributo, é uma coisa completa. Ela tem tudo isso aqui. Aí, o que eu vejo, assim, quando você está analisando pela ótica da bioenergia, que é o nosso enfoque hoje, é mais uma perspectiva, né? Ó, a pessoa que tem refratariedade, como fica a questão das bioenergias dela? Então é essa perspectiva. Mas veja, não tem sentido você falar de a refratariedade bioenergética para quem é desequilibrado emocionalmente. Não vai ter. Não vai ter. Não vai alcançar. Né? Mesma coisa, se você tem autoassédio, você não vai ter autorrefratariedade, nem bioenergética, nem cosmoética, nem não sei o quê. Então, assim, está tudo interligado, né? Então aqui eu acho que é interessante porque é uma perspectiva, né? Você dá, vamos analisar esse tema sobre a ótica da pensenologia. Vamos analisar sobre a ótica da cosmoeticologia. E tudo isso compõe a refratariedade, a autorrefratariedade Você sabe maior. que quando eu fui até propor o tema, eu pensei, mas será que não era melhor eu colocar autorrefratariedade holossomática? Porque quando a gente pega assim, o viés pequeno, e assim, aí você vai estudar e você vê que tudo está entrelaçado com tudo. Eu falei, será que não era melhor usar a palavra holossomática? Eu fiquei exatamente com essa dúvida, né? Porque esbarra em vários elementos. Essa fala aí do Max me lembrou uma coisa que uma vez eu ouvi o professor Valdo falando. Me ajudem se eu estiver lembrando errado, tá? Mas era assim na minha cabeça. Que tinha até assediador, que era tão assediado que ele, na verdade, era desassediado, porque os assediadores queriam chegar perto dela. Ninguém chega perto. Então, se vê, aí um pouco diferente do que você está falando, porque ele tem, as energias dele estão desequilibradas, emocionalmente ele é desequilibrado, mas ele é tão desequilibrado que ninguém mais quer chegar perto, nem os assediadores. Então, aí é um tipo de túnel, refratariedade também, só que patológica, não? Mega patológica. Sim.
Nesse caso, ele teria uma refratariedade ao heterassédio, mas ele tem um mega altassédio, né? Desequilíbrio Mas esse é um íntimo e outro tal, assunto, né? A refratariedade está presente, a propriedade da refratariedade. Talvez tenha uma... É porque quando você falou, me deu a impressão de que a refratariedade seria... É ou não é, mas, na verdade, mas eu acho que ela tem níveis, né? Tem graus, tem aspectos da pessoa de refratariedade. Eu posso ser refratária a algumas coisas, mas não ser a outras. Só que chegou onde você quer chegar. Sim, na desperticidade. E onde você é refratária a tudo que for patológico, né? No caso, né? Que é o nosso a caso. repulsão pela homeostase ou a repulsão pela nosografia, né? Pelo processo patológico, né? Isso me leva a mais uma coisa, que eu também concordo, que existe gradação. Você não vai chegar de um dia para o outro, né? Dorme um dia não refratário, no dia seguinte você acorda refratário. Então tem a gradação. E eu acho que tem mais uma coisa que vem depois ainda. É você entender, ou você saber distinguir o que você, em determinado momento súbito, você saber se você deve ou não ser refratário àquilo. Né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez, muito tempo atrás, aula de CIP e serenão. Está falhando o seu microfone. Eles estão ficando refratários a mim, esses microfones. Então, estava tendo uma aula sobre serenão. E eu, no começo, não entendia muito de energia, começando a aprender as coisas, né? E aí, aquela aula, e eu fixado na aula, estava gostando realmente. E daqui a pouco alguém falou assim, gente, vocês não estão sentindo uma energia diferente? Na hora que a pessoa falou aquilo, eu tomei um susto, porque realmente estava sentindo uma energia diferente. É de serenão? Não sei, mas era uma coisa positiva. Era uma coisa positiva e grande. Enfim, uma sensação totalmente diferente para mim. Se eu fosse refratário àquilo, eu era ingênuo, muito mais ingênuo do que eu sou hoje. Mas se eu fosse refratário, eu ia ser um casca grossa, não estou sentindo nada. Não, estou sentindo nada, e o negócio é bom, né? Então eu acho que deve ter um nível de refratariedade, a pessoa madura, já veterana nisso, que ela, sendo refratária, estando alerta o tempo inteiro, a coisa chega perto dela e ela tem um nível mínimo de entender, antes da refração, ela entender, não, isso aqui é positivo, deixa eu sentir. Ou então, isso aqui é negativo, não vou deixar isso aqui chegar num ponto, num determinado ponto aqui na minha psicosfera, né, vamos dizer assim. Eu acho que isso é um ponto à frente, além, entendeu? Não só a refratariedade de eu lembrar, deixa eu ver aqui, não. Já vem, você já sabe, ó, isso aqui vale a pena, isso aqui não, isso aqui tem que manter distante. Existe uma instantaneidade de decodificar Exato. Aquele padrão para saber, aqui isso pode entrar, isso aqui eu preciso me defender, Agora, isso aqui deixa aqui que eu vou atender. Existe um Mas eu acho que não é só a identificação. Vem a palavra aqui, metabolização. Então, assim, porque para mim tudo é um fluxo, não tem como você não deixar entrar É fluxo, gente. Vai ser permeável o tempo inteiro. Não tem uma troca, né? A troca, ela existe. Agora, identificar e metabolizar aquilo, que eu acho que é a diferença, entende? Assim, esse holossoma, ele já está automaticamente refratário. Aquilo já funciona de forma dinâmica. Sim, é automático. Entende? Assim, eu acho que, de fato, é um mega atributo. Agora, vocês não responderam minha pergunta. Eu estou querendo. Eu estou querendo. Estou esperando ver se a Hermânia responde. O que determina a autorrefratariedade? Eu estou querendo. É a manobra energética? Eu estou querendo. Eu vou só, antes da Mabel, já que eu peguei aqui, porque a palavra metabolização veio para eu achei que eu entendi. Para mim tem relação com a autopensenidade mesmo, mais cosmoética, entende? Autopensenidade cosmoética. Tá. Autopensenidade cosmoética. Eu acho que se você pegar um atributo, Daiane, é cosmoética. Holopensene pessoal cosmoético torna a consciência refratária aos heterassédios. Sim. Então, esse aqui parece que é a base. É a base. Mas eu estou pensando assim no curso evolutivo, né? No caminho evolutivo da consciência. Quando é que ela começa a se tornar refratária? Com mais profissionalismo? Eu acho que é depois que ela atende uma grande parcela dos credores dela.
Mas ela não tem que dominar as manobras energéticas? Não, ela vai Mabel? aprendendo. Sinalética, Pode parar. escagem, autoencapsulamento. Daiane, ela vai aprender atendendo. E ela vai minimizar a pressão extrafísica, a ficha dela melhorou, a autoridade moral perante do holopensene dela ficou madura, ela vai começar a ter a refratariedade profissional, eu estou falando. Aquela que a gente está falando de mega tributo. Mas para ela atender, ela precisa mexer com essas Ela vai manobras, mexer tudo que a gente sabe, parapsíquicas. energia, pensene, cosmoética, blá, blá, blá. Mas ela vai ter que botar o dedinho dela na assistência. Ela vai, no meu entender, ela vai ter que minimizar o saldo negativo dela perante as consciências. Quando aquilo aliviar, no meu modo de pensar, e ela já aprendeu várias dessas coisinhas que a gente já falou, aí eu acho que ela começa a entrar nisso com mais profissionalismo. Eu concordo com a Mabel, assim, inclusive eu ia falar um pouco nessa linha também, que eu fiquei pensando muito, porque a gente ficou falando de alguns aspectos de desenvolvimento que são intraconscienciais, né? Então a gente pode falar de uma série de condições que já foram debatidas aqui. Mas, quando eu penso em algo mais avançado assim, eu penso na aplicabilidade dos potenciais conscienciais e a maneira como a gente aplica esses potenciais. E aí eu fiquei pensando muito na condição da gente entender qual que é o veio prioritário de atuação onde a gente vai ganhar mais potência. Que aí entra um pouco disso que a Mabel falou, da gente assistir o nosso público, da gente fazer essas reconciliações, essas assistências pontuais. E aí, eu acho que entra um fator aí importante, que é justamente a identificação do veio prioritário da nossa programação existencial. Eu acho que essa identificação nos dá potência. Porque a gente pode fazer assistência sempre vai ser positiva, a gente está lá fazendo assistências várias vezes, mas quando a gente vai no veio prioritário, a gente ganha potência. E a gente se desenvolve mais. Então, acho que isso é um fator importante. Acho que isso que dá autorrefratariedade energossomática. Tem bastante gente com microfone. A Gislaine vai fazer uma pergunta lá do pessoal online. E vocês vão ajudar a me responder e embalar no que vocês querem falar. Tá? Vai lá, gente. Eu queria só complementar, então, essa questão que está sendo colocada antes de falar, que é a interassistência, então, ela está na base de tudo isso, né? A gente precisa estar nesse veio da interassistência para realmente ter tudo isso. Eu estava pensando na questão do negativo que tem ali na página 2, que até no DAC, né, o professor Valdo coloca ali no complemento, que tem pessoas refratárias à amparabilidade, à evolução, ao tratamento especializado, às reciclagens evolutivas. E aí eu fui listando o que faz as pessoas terem essa refratariedade, nesse caso patológico, né? Então tem a falta de cognição, a falta de vivência, de saber que um tratamento dá resultado, o conhecimento de saber por como que aquilo age, como é que vai ajudar a pessoa, a própria emoção, né, o medo, o achar que não vai conseguir, e a intencionalidade que foi falado aqui também. Então acho que tem esses 4 itens eu coloquei como bem importantes: a cognição, a vivência, a emocionalidade e a intencionalidade. Porque tem gente que também não quer mudar porque ela tem ganhos secundários com aquela condição. Então, nada entra nela. Não pode ser o melhor tratamento do mundo, a melhor abordagem, pode ser quase um serenão ali, ele não vai ter atuação porque a pessoa está completamente fechada. Ela finge que ouve, mas não quer mudar nada. Não entra. A gente vê que tem pessoas que realmente não entram. Então, ela consegue uma refratariedade patológica por esses 4 itens aqui, eu coloco, né? Que tem a ver com a pensenidade que o pessoal coloca. Então, realmente, a pensenidade tem muito a ver. Aí eu vou colocar, então, tem uma pergunta da Marilux, que ela pede para ser falado ali na página 3, de 2 ortopensatas, a 4 e a 8. Ali a 4, o mais sério no encapsulamento energético positivo é a manutenção da tranquilidade íntima, ou seja, da autoimperturbabilidade. Ela pede para comentarem. Então tá. Ana, quer aproveitar? Você fala o que você queria falar e já comenta essa ortopensata. O mais sério no autoencapsulamento energético positivo é a manutenção da tranquilidade íntima, ou seja, da autoimperturbabilidade. Tá, dá para falar bem nisso, que o que eu estava pensando é o seguinte. Eu concordo com a questão da cosmoética, da pensenidade, tudo isso são elementos sérios centrais na autorrefratariedade. Agora, talvez tenha uma questão aí,
que é a base disso, que é a decisão pessoal. Estava até olhando ali agora no memorando, né, o primeiro item lá, autoabsolutismologia. Talvez o ponto que comece a qualificar essa refratariedade seja a auto-orto-absolutismo cosmoético da pessoa. Então é aquilo que ela decide, ó, isso eu não admito mais, não aceito mais, não quero mais que me perturbe, não deixo mais. Chega, eu sou permeável, chega a informação, mas eu não permito mais que isso altere a minha realidade. Então, quando a pessoa toma essa decisão, ela começa a criar um campo de autorrefratariedade cosmoética. Porque isso que a Gisa estava falando agora, né, da pessoa que é também refratária, mas anticosmoética, né, o teimoso, por exemplo. Né? Teimoso também é autoabsolutista, mas não orto. Né? Ele fica teimando e fincando o pé numa coisa que claramente não está positivo para ele. Então, no nosso caso aqui, talvez uma coisa para olhar é isso. O que compõe, o que é especificamente, no caso de cada um de nós, esse elemento de auto-orto-absolutismo cosmoético, que me parece que vai ser diferente conforme a holobiografia de cada um. É o que Ai, gente. Marilux? Aqui. Não. A Gislaine? Bárbara, estava falando agora, né? Tá. Que para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Né? E isso tem a ver com a imperturbabilidade, que é um caminho específico para cada pessoa, porque tem a ver com o histórico, com a vida, com o público de assistência de cada um. Então, para mim, pode ser muito tranquilo eu assistir um certo grupo, porque não vai ter repercussão, não é que repercussão, não vai ter rebarba, porque até eu não tenho, às vezes, um histórico complicado naquela área e tal. Mas uma coisa que eu tenho um histórico mais complicado, eu preciso primeiro definir o meu aspecto de auto-orto-absolutismo cosmoético naquela área, naquele elemento, para aquilo não me desestruturar. E eu conseguir atender aquelas pessoas, quer dizer, eu convivo com as pessoas, atendo, permito a aproximação, permito a permeabilidade, mas o meu auto-orto-absolutismo cosmoético naquela área não gera a perturbação ou o desequilíbrio. E penso que isso também é uma coisa construída ao longo do tempo, que a decisão é uma coisa, outra é você percorrer o caminho e ir criando o mitridatismo, a autodefesa, o traquejo para lidar com a situação, mesmo depois de ter decidido que não quer mais que aquilo te perturbe, né? Sim, não, eu até fiquei pensando na analogia. Você vê uma pessoa que às vezes ela ingeria bebida alcoólica sem controle, né? Era alcoólatra, né? E ela decide ali parar. Né? Então, até ela conseguir parar e chegar num nível ali, que vamos dizer assim, que se aproxima de uma autorrefratariedade, é um longo tempo, né? Mas realmente existe um momento ali que ela decide, vou parar. E aí vem realmente todo o trabalho para aquilo, a hora que alguém está perto dela, ela não sucumbir àquilo, né? Então, fazendo uma analogia com o seu raciocínio. Provavelmente uma vida aí é pouco para, nesse caso para dominar mesmo, né, Cristóvão? Eu estava nessa ortopensata 4 aqui, que quando eu li eu pensei no processo do desassombro cosmoético, né? Então, se você entra num ambiente lá, está encapsulado, mas tem alguma coisa que ainda te impressiona, te gera medo, te assusta, então você não vai ficar tranquilo intimamente, você vai quebrar aquele processo de encapsulamento. Então você tem que estar muito tranquilo com todas as variáveis que você possa encontrar aí no processo assistencial. Sim, e aqui eu acho que ele fala, vou passar para você, Mabel, que o encapsulamento, a pessoa pode se encapsular por processos de antagonismos, né? Então, ela está antagônica com alguma coisa, ela se fecha, fica antagônica ali por dentro, então não tem tranquilidade, não tem imperturbabilidade. Então, é o oposto do que a gente está falando aqui. Né? Não, mas dentro disso que ele está falando, o professor Valdo sempre falava assim, às vezes estava todo mundo encapsulado, ele falava assim, não façam marola, não perturbem. Fiquem quietos, para não perturbar o encapsulamento dos amparadores. Exatamente. Acho que é por isso. Também, bacana. Tem mais perguntas, Gê? Tem a 8 também que ela pediu, né? Mas vamos para perguntas assim, que aí acho que é mais dinâmico aqui o processo.
Aí tem uma pergunta do Eduardo Doria, que ele coloca na parafatologia, na página 4, linhas 7 e 8. Poderiam nos falar mais sobre o ato da Consim dormir encapsulada? Como podemos dormir encapsulados tendo tantos devaneios e sonhos que podem fazer evocações? Ele está falando ali na página 4. 7, 8, linhas 7 e 8. Patologia. Na parafatologia. O ato de a Consim dormir encapsulado. E aí, o que vocês acham, gente? O ato da Consim dormir encapsulada. Se a pessoa está encapsulada por amparador, ela vai dormir que nem um anjo. Se ela não perturbar muito, né? Se ela fez a blindagem da alcova, né? Exatamente. A minha dúvida é essa, se a pessoa ela dorme encapsulada e se mantém encapsulada durante todo o período. Digamos que não esteja na alcova, a alcova não é, né? Está num outro lugar e não tá, o lugar não está encapsulado. Será, não sei, se o veterano nisso, ele dorme encapsulado, baixa o nível de consciência, tal, pode até se projetar ou não, mas baixa o nível de consciência, no caso ele está falando sonho, devaneio, né, um monte de coisa. Será que a pessoa sonha, devaneia, isso não altera, né? Acho que você sabe dúvida, não sei. Não, não tenho resposta. Eu admito, no meu modo de entender, né, que existe o capsulamento anímico, que a pessoa mesmo cria, né? Mas nesses casos assim mais prolongados, eu tenho a impressão que já tem amparador. Já é anímico parapsíquico, por alguma questão específica que aquela Consim está vivenciando naquela época, né? Aí já mudou de figura, né? Aí já tem outros elementos agindo naquele encapsulamento. Aí é perfeitamente possível. O difícil que eu não sei dizer, a pessoa dorme e fala, não, vou dormir encapsulado. Vou me encapsular e vai, pega no sono, baixa a consciência, passa, sei lá, 6, 7, 8 horas de sono e se mantém assim. Difícil dizer, né? Mais alguém? Eu lembrei de um livro. Então, sobre a pergunta do Dória. Obrigada. Eu estava pensando também sobre a questão da evolução, da saída do corpo lúcido, né, da projeção lúcida. Como é que isso também é um fator que pode estar definindo essa refratariedade, né, holossomática, como você diz. Foi colocado aqui muito bem, quando a pessoa ela já não se preocupa mais com isso. É assim, olha, um tenepsista que já é mais veterano, ele não se preocupa com o que vai acontecer com o corpo dele. Ele quer sair para fazer assistência fora do corpo e ajudar no que precisa, né? Então, eu estava pensando sobre essa questão e eu penso assim, é óbvio, né, que a gente precisa cuidar. Então, você cuidou do soma, está higienizado, está limpo, você deixou ele ali, é óbvio que você não vai querer uma intrusão que vai te perturbar, deixar que a qualidade do sono não seja interferida, né? Mas quando a gente já adquire um certo nível, que eu penso que é a maioria dos tenepsistas que já são aí mais de 2, 3 anos de TENEPS, eles já estão mais nesse nível. Era essa a resposta que eu queria dar para o Dória, para a gente pensar. Esse é um caso a ser estudado, né? É o livro que eu lembrei, que eu terminei recente de ler, A Vida Segue, lá da Betânia. Sim. Ela fala vários relatos sobre esse processo do encapsulamento do sono, né? No caso até de consciexes, né, que foram resgatados e tal, aquele processo do sono reparador, né? Que há um encapsulamento dessas consciexes para elas poderem dormir e serem atendidas, né? Mas aí no caso é o heteroencapsulamento. Heteroencapsulamento, né? Isso. E aí também me lembrei de um relato mais pessoal, né? O que eu percebo às vezes que eu durmo encapsulada. Geralmente quando eu estou em fase assim de um sprint de entrega, por exemplo, uma coisa muito muito séria que está acontecendo, e aí está envolvendo muita gente, muito trabalho, muitas coisas estão rolando em torno. Então aquilo é como se também tem um heteroencapsulamento dos amparadores, né? Eu percebo a Equipex atuando nisso também, para poder manter um estado de mais equilíbrio, para dar uma segurada, né, em todas as repercussões daquele processo, e ao mesmo tempo preservar o descanso, preservar a recuperação, né, para poder dar conta da continuidade do trabalho. Sim. Mas isso também acontece com uma colaboração, né? Se eu também não faço a minha parte, não adianta, né? O amparador vem com todo o aparato ali de ajuda e eu ficar evocando coisas que
que vão acabar dando brecha para perturbação, né? Bacana. Mas, pessoal, a gente falou de indicadores, a gente falou de coisas que dificultam, né, a autorrefratariedade energossomática, vocês falaram de processos emocionais, medo, falaram de coisas essenciais, como, por exemplo, a pensenidade cosmoética, a intencionalidade, atender os credores, saber bem qual que é a sua linha de proexis, né, ter decisão pessoal, ortopensenidade. Mas, assim, o que a pessoa precisa fazer, assim, em termos práticos, além desses itens, tá? Que eu acho que isso aí dá uma visão mais geral, para ela desenvolver essa autorrefratariedade. Se ela detectou que isso ainda não chegou num nível bom, por onde a pessoa começa? O que ela faz, né? Tem relação com o que a Mabel falou, né? E da questão de você ir para a interassistência, cada vez mais, vamos dizer, que tenha desafios, né? Porque é um desenvolvimento, certo? Uhum. É uma aprendizagem, é um atributo que você vai estar desenvolvendo ainda. Então, a questão da interassistência, aí, vamos dizer, aos moldes do que a gente faz aqui na Conscienciologia, né, usando o parapsiquismo, né? É o que para mim, é o primeiro passo. Ir na direção da assistência. Tá bom. Por exemplo... Eu estou encasquetada que ninguém falou de nada de manobra ainda. Não precisa dominar EV, mas veja... Eu estou encasquetada com isso. Deixa eu terminar aqui. Vai lá. Por exemplo, como consciência terapeuta, né? A gente pega alguns casos e que aquilo... passa de boa, assim, você faz o EV, você vai fazer todas essas manobras que vão ajudar ali no atendimento. Você vai fazer um arco voltaico, depois você vai desassimilar. Isso aí está tudo embutido no que eu estou falando da assistência, da interassistência. Uhum. Daí você pega outro caso lá, e que não é tão fácil assim. Para você desassimilar é mais difícil, a pensenidade ali fica contaminada. Então, eu acho que... Por isso que eu falei interassistência, porque é isso que vai fazendo você desenvolver esse atributo. Por exemplo, você como EPICOM, né? Você começa ali na dinâmica, depois no acoplamentário, depois vai para o SCP-2. Veja, eu acho que um campo de SCP-2, cara, vai treinar para um negócio desse aqui, não é não? Treina a autorrefratariedade. Pois é. Então, é pura interassistência, né? Tem bastante. Então, para mim, o passo é esse. Parece ser algo simples, mas não é, bem complexo, né? E cada um na sua área, dentro da sua autoproex aí. Eu acho que na interassistência, é a parte prática, né? É aí que você vai medindo o que você já conseguiu dominar, o que falta. Aí precisa do EV? Precisa. Aí você vai ver, nossa, eu não estou dominando o EV ainda, porque não estou conseguindo instalar ele muito rápido. Né? Então, aí você vai medindo o que você precisa. Então, tudo isso que você falou antes, acho que está embutido realmente, como a Alemanha falou, dentro da interassistência, porque é a prática, né? É porque eu acho que se a pessoa ela não mexe um pouco com essas manobras energéticas, ela não tem um refinamento dessa autorrefratariedade energossomática. Entende? Que a sensibilidade da pessoa fica comprometida. Mas eu acho que... Por isso que eu estou voltando também nessa tecla, né? Mas a gente não pode desassociar, né? Para começar, eu acho que... eu concordo que o processo de interassistência está na base, mas quando a pessoa está começando, o maior investimento realmente é bioenergético parapsíquico. Eu acho que esse está na base do processo. Eu concordo com você. Você tem que Daiane, entender de energia, dominar, fazer esse processo. A sua refratariedade aqui é energossomática. Então, eu estou imaginando que isso já é o básico, né? Fazer EV, exteriorizar, absorver, encapsular, fazer alguma coisa que você treinar, SCAD, tem que treinar tudo isso aí, senão não sai do lugar. Senão não é energossomática, né? Senão não sai do lugar, porque senão a gente fala, não, temos que cuidar da pensenidade. Beleza, mas e o resto, né? Então, né, só para não deixar isso passar. Só a Daiane foi lá no círculo mental somático e desprezou o estado vibracional. Agora, é que o inverso me parece verdadeiro também. Uhum. Só pensar na energia não resolve. Sim. Exatamente. Então, entende? É uma coisa conjugada, né? Porque há quem pense que só isso vai resolver, né? Sim. Mexer, mas não é. Você tem todo um outro contexto intraconsciencial, grupo kármico, existem muitas coisas em jogo, né?
Um ponto que eu acho que é bem prático, assim, que eu fiquei pensando bastante nesse nosso debate, é sobre aquilo que nos gera conflito. Eu acho que uma coisa que a gente precisaria trabalhar bastante para pensar em refratariedade seria reciclar os aspectos que geram conflito para a gente. E isso acaba, eu acho que de uma certa forma, sendo também os impulsionadores dessas ressacas energéticas, dessas descompensações, dessa incapacidade interassistencial, né? Então, eu iria por aí. Tá. Daiane. Conflitos. Sabe, é que às vezes a gente aborda a mesma temática sobre vieses, né, paralelos. Por exemplo, tem um tema que tem tudo a ver com isso, que é o negócio da autodesassedialidade. No fundo, a gente está falando de autodesassedialidade, né? E a definição de autodesassedialidade é uma coisa muito interessante, porque a definição ela fala assim, ó, é tática, estratégia, logística da autodefesa intraconsciencial, interconsciencial, extraconsciencial, entende? Então, junta, o que eu acho que o que eu estou querendo dizer com isso? É um modo de vida. Ou seja, você entrar num nível de autodefesa energética maior, autorrefratariedade, autodesassédio, você tem que mudar a tua vida toda. E não é só a intraconsciencialidade. Você tem que mudar as suas condutas. Por exemplo, aonde você vai, a que ambientes você se expõe, né, em que situações que você se coloca. Por exemplo, eu estava conversando com uns amigos nossos, tal, vai viajar para um país super perigoso. Será que vale a pena? Se for, você tem que ver suas defesas. Você tem que ver, você vai lá, vai ter segurança onde você vai, né, guia. Você está se expondo. Você é ectoplasta, você vai se expor. Então, assim, quem pensa no processo de autorrefratariedade, não é só um negócio assim, agora eu sou um refratário, nada mais bate em mim, passivo. Não é um processo passivo. Sim. Eu vejo que tem um lado que é passivo, que é o desenvolvimento holossomático, que é uma coisa que a pessoa conquistou dela, que é meio que automático, entre aspas, né, vamos dizer assim, mas é uma coisa muito ativa da pessoa ter discernimento em tudo que ela faz. E aí é o autodiscernimento intraconsciencial e o discernimento experimental, vivencial, dos contextos com quem que ela se relaciona, né, os empreendimentos que ela resolve se envolver. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade, você se envolve com um monte de gente assediada para fazer aquela atividade, vai dar na sua cabeça. Sim. Então, às vezes, você não pode. Então, se você tem essa visão de conjunto de autorrefratariedade, para se você manter-se defendido, você não pode entrar em certas coisas, senão vai dar na sua cabeça. Você entendeu? Então, você está colocando um elemento que é o discernimento aí junto com esse atributo. Max, isso que você está falando é bem interessante, porque se a pessoa sabe que ela não pode entrar, é porque ela não é autorrefratária, só para lembrar, né? Porque se ela fosse refratária, ela ia entrar, não ia acontecer nada. Dependendo da situação, né? Lógico, mas vou dizer assim, no dia a dia aqui nosso, sim. Se ela tem dificuldade de entrar em algum processo de assistência, assim, básica, né? É porque ela ainda não é refratária. Mas o contexto que eu estou colocando não, é assim, eu sei, aquele outro, né? Não, olha só, presta atenção. Você tem um contexto que está sendo feito. Quem está na liderança não é você. A situação da defesa toda está na mão dos outros. Né? Eles que vão decidir. E você vai lá só para poder estar lá. Né? Sendo que você está à mercê do que os outros vão fazer. Se você se coloca à mercê, você se expõe desnecessariamente. Aí não tem autodefesa que segure. Se você se coloca numa situação de risco, né? Você se expõe a um determinado risco, né? É a mesma coisa você falar assim, ó, eu vou andar num avião com um cara que nunca dirigiu avião na vida dele, eu vou pegar o avião dele, eu posso morrer, né? Uma chance de eu morrer é bem alta, né? No extremo, né? Vamos dizer assim, né? Entendeu? Mas tem uma questão, a Mabel falou aí, a própria autodespeticidade, um dos elementos importantes é a paraprofilaxia. Então, que a pessoa às vezes até banca, mas ela quando ela vai entrar no processo, ela se prepara, ela prevê todas as variáveis. Às vezes ela não entra porque não é o contexto, não é a hora. Então, a questão da paraprofilaxia é muito séria na despeticidade. Então, tem que levar, porque não é só bancar, mas tem que saber a medida certa, né? Eu até fiquei pensando, né? Às vezes a pessoa ela não entra porque aquela tarefa não é dela, né? Não é da competência dela. Então, assim, ela até conseguiria ter um nível de autorrefratariedade. Mas, assim, a que preço?
e o quanto que isso vai desviar daquilo que às vezes é o principal de tarefa dela. Então, né, tem que ponderar realmente. Penso que se for pensar num processo de desenvolvimento, talvez um primeiro ponto seja para quê que a pessoa quer isso. Ela quer desenvolver autorrefratariedade energossomática, cosmoética e tal. Para quê? Porque esse para quê vai dizer para ela, vai dar para ela os parâmetros de se ela realmente está chegando aonde ela quer chegar. E qual é a intencionalidade, quer dizer, a raiz cosmoética do motivo pelo qual ela está desenvolvendo esse atributo, né? Então, esse para quê, cada um vai responder individualmente, porque o para quê de cada um é um, né? Depende da holobiografia da pessoa. Então, para que você quer isso, meu amigo? Porque é um pouco isso que o Max falou. A hora que você vai decidir por isso, sua vida vai mudar. Você vai direcionar todas as suas decisões, todo o seu contexto, vai mudar tudo, vai mudar companhias, vai mudar prioridades, vai mudar o cenário da sua vida. Tudo isso vai começar a mudar, vai mudar quem vai chegar, quem vai sair, vai interferir ou vai influenciar todo esse conjunto no momento que você decidir. Então, na hora que você define por que você quer isso, para que você quer, e isso faz sentido para você de verdade, profundamente, aí você vai sentir que você conectou com a tua turma lá do intermissivo, a tua turma de amparadores, junto com a Equipex, que vai vir junto com o processo. E aí, assim, na hora de definir, né, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, olha, também tem amparo de função para isso que você vai fazer, porque vai ser a refratariedade a serviço desse trabalho, desse amparo de função. Às vezes está cheio de gente assediada lá, mas você está indo com amparo de função para fazer um trabalho lá, para fazer um desassédio, para fazer um processo de desenvolvimento. Então é para ir mesmo. Às vezes não, às vezes está cheio de assediador lá, você vai se meter, só vai se enrolar. Não é aí. Não é aí que está a sua veia, né, o seu veio de trabalho. Então depende do seu para quê. O seu para quê está alinhado com a ProEx, alguém falou aqui também, né, do processo de ProEx. Você identificou, é isso mesmo, a sua raiz da ProEx? E assim, se a pessoa tem dúvida, não sabe nada disso, não tem dúvida, não tem certeza de nada disso, define alguma coisa, decide um ponto, porque a hora que você decide e começa a fazer, uma coisa vai ficar clara para você, ou você acertou ou você errou. Se você errou, você revê, você vai corrigindo a rota, mas precisa de ter a decisão, decide e faz. A hora que você decide e faz, presta atenção, reflete, você vai chegar a algumas conclusões. É por aí mesmo, não é por aqui, então vamos testar outro caminho. Mas tem que decidir e fazer. Você sabe que eu estava lembrando aqui do hora que eu cheguei no círculo, né? Estou ouvindo vocês falarem. O João Paulo foi estacionar o carro. Eu falei, não, João Paulo, não põe embaixo daquela árvore que vai ventar e a árvore pode cair, né? Aí o João Paulo ficou, né? Não sei o que, Daiane, você é muito chata, não sei o que. Mas, assim, que associação que eu fiquei fazendo, porque esses dias eu estava com a experiência, a palavra é experiência, né? Autorrefratariedade e experiência. Eu estava em frente ali a consecutivos, uma árvore de nada, o carro estacionou, um carro lá de outra pessoa estacionou, ia ter festa até lá, naquela empresa que fica ali em frente a consecutivos, a sede nova, tá? Estacionou do lado de uma árvore de nada, gente, pequenininha. A árvore não caiu em cima do carro, né? Então, assim, foi uma chuvinha de nada, foi um vento forte, mas a única árvore que tinha ali caiu em cima do carro. Então, assim, aí eu fiquei pensando até que ponto essa autorrefratariedade... Não, gente, mas até que ponto a autorrefratariedade também não tem relação com a experiência da pessoa. Então, ela viu uma coisa que aconteceu, vivenciou uma situação ali, ela fica escaldada, entende? Então, vai na linha da profilaxia, entende? Então, é o discernimento, a profilaxia, vai além da pensenidade rígida, mas a experiência que a pessoa tem com aquele assunto, né? Tá vendo, João Paulo? Não estava tão errada. Aí é o caso da pessoa varada. O João Paulo diz que a gente discute em casa. Do mesmo jeito que tem a refratariedade, tem a atratibilidade, não é isso? Mas, gente, brincadeiras à parte, mas assim, vocês vejam como que a gente pode, né, vamos dizer assim, pensar o tema, né, além daquelas variáveis que a gente já tinha refletido. Agora, em relação ao livro, né, estou vendo que tem vários autores aqui. Vocês acham que essa autorrefratariedade energossomática, ela pode ser usada de que maneira na escrita de uma obra? Ou não entra? Né? Como é que vocês veem isso? Daiane... Está doida para...
Vai lá, Jânio, você quer falar outra coisa? Eu queria falar, eu acho que vai ter a ver um pouco com isso também, mas é uma questão de experiência sobre a autorrefratariedade, que é uma vivência. Eu tenho lá uma experiência que eu vou falar então para as pessoas sobre o céu. E eu recebo lá 10 pessoas de grupo, de pessoas de países diferentes, os mais diversos lugares. O grupo senta e para eu fazer uma atividade, para proporcionar uma experiência que eu acho que é interessante, os meus monitores, eles ficam refratários, eles não querem saber quem está ali, não quer sentir. E ao contrário disso, eu abro as antenas para perceber o que está rolando ali, até para poder falar uma coisa que tem muito a ver com o grupo. Então, eu acho que quando você for fazer qualquer ação, tem que saber se você está... por isso que eu acho que vem o discernimento. O discernimento ajuda você a saber se você tem que ser mais refratário ou mais permeável. Eu acho que... E aí, numa escrita, penso eu que é isso. Você quer uma obra que relate um caso, ou que mostre uma experiência, ou que seja uma TARES, mas pensar nessas duas questões, acho que a gente já falou disso, mas é porque eu me lembrei dessa vivência. A permeabilidade vai permitir você qualificar muito a refratariedade. Mas aí, por exemplo, no seu caso, realmente tem a experiência e tem a segurança já daquela temática, você já tem, vamos dizer assim, um traquejo ali já de tenepsista, de mexer com energia de longo prazo, de lidar com o público. Então, assim, você está preparado para, assim, as situações mais inusitadas possíveis. Então, veja, o teu traquejo te dá um nível de autorrefratariedade maior do que, por exemplo, os monitores que vão lá trabalhar com você. É inadmissível você, quando vai fazer um trabalho com um grupo qualquer, você se encapsular, você se fechar. É melhor você ter traquejo, realmente usar o discernimento e se tornar, aí no caso, permeável, né? Porque, então, discernimento nessa questão é tudo, né? Eu acho que refratariedade sem discernimento ou sem pensanidade cosmoética é casca-grossismo, né? Vamos dizer assim. Ou negligência, ou negligência, né? Ou negligência. Lani? Opa! Não, eu estou aqui pensando no processo do livro, né? Então, assim, quando você vai, a gente sabe aqui, na escrita conscienciológica não tem aquela escrita isolada, né? Então, naturalmente, você faz um acoplamento com consciências relacionadas à temática do livro, né? Como o Jânio estava até falando ali. E eu vejo que, nesse momento, esse acoplamento, é claro, ele é inevitável. Nesse momento, a gente tem que ter tem que usar o discernimento que ele mesmo falou, né, para ver que ideias você vai captar para aquela obra, né? Então, pode vir aquele público de assistidos do passado, né? Aquele grupo de assediadores do passado também, a questão da escrita daquele tema. Aí eu acho que entra a tal da permeabilidade que a gente tanto falou ali. Então, você acolhe aqueles pensamentos, né, aquelas ideias, aquelas energias, e ali você faz o seu processo de assistência. Às vezes é só energossomática, muitas vezes você ali exterioriza energias para aquele padrão mais sério, que não é nada homeostático, passar, e você conseguir fazer uma conexão mais fina com as ideias avançadas para aquela obra. Eu vejo que é uma engenharia, digamos assim, esse acoplamento que você faz, né? Então, como é que você é refratário às ideias que não são boas, mas não deixa de assistir, porque eu acho que faz parte do processo da escrita, você fazer assistência para as consciências que estão ali, né? Fala assim, quem é você que está escrevendo esse tema, nesse livro, querendo falar de assistência? Isso vai vir, inevitavelmente, né? Então, eu vejo que tem que ter muita rigidez, né, nesse caso, para você realmente acolhe a ideia, assiste o que tem que assistir naquele momento, capta o que é, né, aquele canal mais sério de ideias avançadas para colocar na obra. Isso é uma ideia, né? São muitas variáveis, eu penso. Não, eu lembrei só de uma coisa. E capta a ideia que é patológica, que às vezes é imperdível. Também, boa. Às vezes ela é imperdível. É verdade. Para fazer TARES. Para falar do trafar, né? Para você botar ali como um exemplo, né, patológico. Exatamente. Mas nem sempre só... Eu fiquei pensando nisso, porque quando a gente vai escrever, a escrita é um processo, primeiro, de autoexposição e, segundo, de evocação, né? E aí é um exercício que exige foco e um direcionamento.
Porque senão vai virar uma coisa, né? Você fala um monte de coisa sobre nada e fica aquilo. Fala muito no bagunça, né? Então, eu entendo que a escrita, quanto mais ao ponto você for, mais ela exige algum nível de refratariedade. Que exige esse foco, esse direcionamento, mesmo num processo extremamente evocatório e autoexpositivo. Eu lembro que quando... E a gente fala dos livros conscienciológicos, claro, porque acaba tendo, talvez, ali um nível maior de evocação mais direcionado, mas eu acho que isso acontece em qualquer escrita. E aí, quando você falou das ideias, às vezes, patológicas que são imperdíveis para o livro, mesmo as ideias que são homeostáticas e avançadas também precisam ser filtradas. Sim. Porque, senão, acontece isso que eu falei, vai tudo entrar, você está falando de um monte de coisa, não está falando de nada. E aí, esse exercício de você chegar e conseguir trabalhar um tema, aprofundar naquele tema, fazer evocação dentro daquele tema, e aquele tema vai gerar mais evocação ainda, porque a partir do momento que você publicou, escreveu, as pessoas vão ler, aquilo vai continuar gerando aquele processo evocatório. Então, é um exercício que, ao mesmo tempo que exige um nível de refratariedade, ele é um exercício de desenvolvimento de refratariedade. Porque senão você não consegue terminar, você não consegue seguir adiante. A partir do momento que você sentou para escrever e aquele processo começou, você vai querer lavar uma louça, você vai querer limpar um chão, você vai querer... Mas você tem vontade de fazer tudo que você nunca gosta. Tem prego na cadeira, você não consegue ficar sentado. Exato. Então, assim, eu brinco que eu nunca tive tanta vontade de faxinar na minha casa como no doutorado. Eu não gosto de faxinar a casa, mas me dava uma vontade, assim, repentina, de falar, vou pegar uma vassoura. Ou seja, tudo para tirar a gente da cadeira. Então, é um exercício, uma dedicação que já exige ali esse desenvolvimento na força ali, né? Para você terminar aquilo. Bacana, bacana. Mas você sabe que eu lembrei de um caso, não sei se você vai lembrar, Mabel, de um colega nosso que o professor Valdo chegou a falar assim, que ele não podia escrever sobre um determinado tema, e isso tinha que ficar para o fim da vida dele, senão os assediadores iam acabar com a pessoa. O mundo ia cair na cabeça dele. Exatamente. Então, não, é porque tem temas que são tão profundos, acho que na autobiografia da pessoa, que ela precisa de mais refratariedade, mais estofo para poder enfrentar. E a dica do professor Valdo naquele caso é que se ele fizesse isso no fim da vida, primeiro, ele ia ter mais estofo, segundo, já era o fim da vida. Se alguma coisa acontecesse, já era o fim da vida. Entendeu? Não, mas essa era a lógica do professor Valdo. No máximo ia dessomar, né? Mas já estava lá com muita idade, então ele já tinha feito o grosso, né, de tudo que ele... Senão ele ia abortar, às vezes, uma questão proexológica. Então, mas eu acho que isso mostra que, assim, realmente a gente precisa ir nessa direção de mais autorrefratariedade, porque senão a gente também fica aquém das assistências que a gente precisa fazer, né? Esse exemplo, ele mas é bem eu didático acho que nesse sentido. Na questão do livro, se você não tem um mínimo nível de autorrefratariedade, você não escreve o livro. Não escreve, E aí também tem aquela questão que você falou, o que fazer para desenvolver. Então, uma das técnicas é fazer o livro. Fazer o livro. Você vai desenvolver a autorrefratariedade. É o que a Bárbara acabou também de mencionar, né? Muito bom. Agora, gente, existe na escala evolutiva assim, um momento que a gente olha e fala assim, ó, desse nível em diante, a gente já pode considerar um nível assim, razoável de autorrefratariedade energossomática. O pessoal está brincando aqui que é o Max que vai responder. Então, Max, na escala evolutiva, você olha para a escala, você fala, ó, desse nível em diante, acho que a autorrefratariedade já dá para considerar. Não é a 100%, tá, Max? Não, eu considero a 100% o desperto permanente total. 100% para você já é total, desperto? Total. Ah, será, Max? Eu acho que isso dá discussão. O que você Não, estou falando assim, ó, desassediado permanente total. Já tem 100% de autorrefratariedade? No meu entendimento, sim. Porque senão não é total. Eu acho que está começando. Se ele tem alguma queda, ele não é total. Ele cai no negócio, então ele não cai mais. Eu acho que o nome é bem esse mesmo, é bem especificamente. Só para perturbar, o total é no total 50% ou será que o total é quando chega evoluciólogo? Só para perturbar o Max. Não, é uma boa pergunta, né? Veja só. Uma coisa que a gente está falando, que a desperticidade, como qualquer outro nível da escala, ele também é um processo, né? Você chega lá, por exemplo, uma coisa que eu estava lendo lá interessante, é que o professor Waldo coloca o seguinte, ó, a escagem lúcida,
é a soleira da desperticidade. A pessoa que começa a ter vivência de descarga em luz é a soleira. Então ele está começando a sentir o negócio. Sim. Só que veja, existe isso, existe a vida prática, onde você acerta Você aqui, cai, ali, né? parará. Chega uma hora que aquilo... É que nem o João estava falando aquela história de você conseguir dormir, né, encapsulado. É possível? É. Agora, quem que consegue isso? Aí já é uma outra história, né? Ou seja, a gente às vezes pega, para tentar identificar os perfis evolutivos, você fazer uma comparação com o seu próprio nível e falar, não, isso aqui é muito complicado. Lógico, você não consegue. Não chegou ali ainda, Você não está né? ali, então para você, para mim e tal, é super complicado. Mas a verdade é que esses níveis da escala, por exemplo, evoluciólogo, eu vejo que é tipo assim, é um outro, o Valdo para mim acertou muito na hora que ele colocou como homo. É um outro homo sapiens, na minha visão. É uma outra, É um outro outro bicho. ser. É um outro bicho. É um outro bicho, entende? É um outro bicho, o negócio é muito diferente do que a gente é. Agora, E aí vai acumulando essas vivências que pra gente são totalmente fora da nossa realidade, do nosso cotidiano. Agora vamos voltar no total. O Valdo falava, que eu também não concordo, mas tudo bem, que ele não era total. Aí você fala assim, por que você não é total? Aí ele fala, porque eu tenho que atender vocês. Então, quem sabe, se isso for real, que eu também não sei se é real, quem sabe esse cara aí do refratariedade total, volta na minha hipótese. É quando ele atendeu a maioria dos credores mais próximos a ele e ele pode tirar o pé e ficar sobreparando um pouco mais e não ter que se jogar tanto nessa coisa da... Entendeu? Do grupo. Isso é hipótese, eu não sei Mabel, se tem sentido, lógica. mas lembra também que uma coisa que ele colocava, que ele não era total porque ele queria. Porque se ele quisesse, então, mas ele por se quê? fechava. Isso. Mas porque você falou, ele vê que pelo trabalho é Exato. mais jogo ele entrar, É isso, Max. pegar uma rebarba até para fazer rapport com a gente isso. e Mas tal. então, quem sabe mas agora... ele poderia, ele poderia. Ele não, mas ele não fazia. Agora vamos pensar assim, será que depois que ele atendeu muita gente, estou pegando o caso dele, pode ser qualquer um. Atendeu muita gente, agora ele já pode, ele já quer, ele já decide. Entendeu o que eu quero falar? Mas aí entra num outro ponto que, de novo, me dá outro nó aqui. A gente está falando que, então, o desperto permanente total, ele tem um nível já de refratariedade naquele sentido inicial que a gente tinha debatido, de não entra mais? É isso? Não, é porque é isso que eu entendi do que vocês falaram agora. Não, no meu entendimento, isso nunca vai existir. Sim, eu também, então. O que eu por isso quero tô dizer é assim, ó, o professor Valdo, estou pegando o caso dele para a gente pegar exemplo. Ele dizia assim, eu não sou total porque eu não quero, que é exatamente o que o Max falou, porque eu vou atender e vou entrar nessa grupalidade maior, então eu estou sujeito a uma série de coisas. Eu não fico totalmente defendido, eu abro para poder atender. Porque ele queria atender o grupo. A minha pergunta é, se depois que a pessoa, esquece o Valdo agora, a pessoa lá na escala evolutiva, ela já atendeu o grosso, ela já está numa outra estrutura hierárquica de assistência, que quem sabe ela não precisa ir tanto no front. Não quer dizer que ela não é permeável. Mas a necessidade dela é mais, por exemplo, de um evoluciólogo organizando tudo, do que aquela pessoa que vai para o front, entendeu? Mas, Isso, não, isso sou eu aqui, eu não sei se eu estou correta. Não, mas é porque eu fiquei pensando assim, quem estaria mais apto a ir para o front? Justamente a pessoa mais preparada, a meu ver, entende? Mas e quem que vai fazer o serviço de cima? Não, sim, mas eu estou falando assim, a partir do momento que fala assim, ele está no front, então ele não quer ser total porque isso impediria ele estar no... Entendeu? Assim, eu fiquei pensando mais no sentido assim, se eu fico pensando, tem que trabalhar no grosso, tem que trabalhar naquilo que está mais, né, onde está mais... Cara, a pessoa mais preparada, se ele é um desassediado permanente total, no meu entendimento do que é um desassediado permanente total, por isso que eu estou perguntando, porque talvez o meu entendimento ele dizia que ele não era total. Ele vai atender outro nível de front, Bárbara, eu estou pensando. Não, gente, tem outra coisa. Um negócio mais hard ainda. Mas olha, tem uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte. O processo de assistência parapsíquica, às vezes, não é nada disso. Esse trabalho que nós estamos fazendo, em termos civis, isso é a nossa necessidade. Nós precisamos disso aqui, de ter esse contato, né, de poro a poro, intrafísico, dar aula, não sei o que e tal. Tudo indica que tem evoluciólogo, né, que
o processo dele na vida humana é um processo dentro do anonimato. Entendeu? Ele não tem essa vida pública que a gente tem, ele não precisa mais. Talvez por isso que a Mabel falou, né? Ele já atendeu a turma toda, entende? Então o tipo de trabalho dele é muito mais parapsíquico, né, extrafísico, do que isso aqui que a gente vivencia. Isso aqui é a nossa necessidade. Entende? Agora, como é que funciona isso? A gente tem que estudar. Mas, assim, o processo do serenismo é isso, né? Você lembra? A gente vai caminhando por questão do anonimato. E anonimato é você sair. Por exemplo, a gente aqui, obviamente, socialmente falando, a gente é anônimo, né, perante a sociedade. Mas todo mundo aqui se conhece, sabe quem é quem e tal. A gente não tem um anonimato. Nem pode. Nem pode. Se entrar no anonimato agora, na maioria de nós aqui, é uma omissão deficitária. É que eu não acho que... minha dúvida, eu acho que talvez eu não esteja conseguindo expressar adequadamente, mas é mais no sentido assim, eu entendo essa lógica por uma série de fatores, o quanto que vai escalando em relação ao trabalho interassistencial, porém, eu nunca pensei nisso por uma perspectiva de um impedimento do trabalho interassistencial. Veja bem, eu estou aqui nesse trabalho, então este trabalho me impede de ser desassediado permanente total. Entende? Pelo impedimento do trabalho. Não, mas ele dizia, porque eu abro tudo, eu vou abrindo para poder atender. E nessa hora, eu não sou total, porque ele não se fecha. Ele está inteira... O professor Valdo, lógico que ele tinha um capsulamento, mas ele era muito mais de deixar todo mundo entrar, vamos, entra mais gente na psicosfera dele. Traz mais, vamos lá. Então, ele estava nesse circuito. Mas a partir da Semiconsciência, que é um curso que a gente vai dar o ano que vem, né, Max? Esse ano, em julho. Esse ano, já mudou o ano, né? Nesse ano, em julho, o que acontece? A pessoa está mais lá do que aqui. Ou pelo menos ela está 50 lá e 50 aqui. Então, aqui tem a sua função, mas não pode ser prioridade, porque ela também tem que estar lá. Entendeu? Ela vai invertendo o negócio. Pois é. Então, assim, eu acho que no nível lá da semiconsexualidade, ela já deve realmente ter um domínio maior da autorrefratariedade energossomática. Mas eu tenho dúvidas, Max, se no nível de desperto ali, 50%, ela já é total. Eu acho que ela entrou nisso, já está com nível bom para trabalhar. Está com nível bom. E aí disso é para mais, mas não acho que já domina tudo, não. Enfim, né? Estou falando com base na minha experiência, tá, gente? Igual o Max falou, tá? A experiência dele é outra, né? Agora, gente, para a gente encerrar aqui nosso debate, vocês acham que essa autorrefratariedade energossomática, ela pode ser mal interpretada pelas pessoas? Tipo, a pessoa vai olhar assim e vai falar, não, essa pessoa aí, ela é muito rígida. Essa pessoa, ela é muito chata. Essa pessoa, ela é muito não sei o quê. Em função dessa autorrefratariedade energossomática, estão falando aqui que talvez. Alguns fizeram assim. Exemplo. Ninguém entendeu? Vai lá, João Paulo. Você me chamou de chata hoje, João Paulo. Vai lá, João Paulo. Vai lá, João Paulo. Agora tem que consertar. Vou fazer... Vai lá, João Paulo. Vai ter DR hoje e não é DR de Daiane Roça. Fazer um debate em casa depois sobre isso. Mas eu acho que é perfeitamente possível a pessoa passar chata, porque às vezes você vê a pessoa, outras pessoas, digamos, uma pessoa está quer alguma coisa, e aí ela quer, vamos supor, manipular, quer seduzir, ela quer convencer. Sim. E às vezes a outra pessoa ela é refratária a isso e passa, e aí, digamos, uma pessoa, seria um grupo de pessoas que convencem determinada pessoa, vamos em tal lugar, vamos numa festa, vamos em algum lugar, vampirizar, convencer de alguma coisa. A pessoa facilmente passa por antipática, por fechada, por intransigente. Vão tentar de um jeito, tenta de outro. Pode passar da sedução para agressividade, para insulto. Então, acho que é muito fácil a pessoa que consegue ser refratária a algumas coisas, ela passar por antipática ou ser, entendeu? Mal entendido. Isso é muito comum. E outra coisa, às vezes a pessoa mais organizada, mais profilática, não entra em qualquer coisa, o povo não compreende. Fala, não vou... Então, ele é um chato, entendeu? Porque as pessoas não entendem os motivos, né, às vezes.
Exatamente, porque aí tem esse conjunto de variáveis associadas. O Cristóvão está me ajudando aqui hoje, que ele está dizendo que às vezes é preciso ser chato. Jânner? Não, eu ia dizer que às vezes a pessoa é muito forte, mais forte até do que ela imagina, e ela nem percebe que ela está sendo chata, né? Que ela está sendo assim ou assado, e ela vai levando e vai tomando na cabeça, e vai. As pessoas vão achando que ela é irritante, mas porque ela é muito forte às vezes, e ela talvez não se aperceba disso. E aí eu volto a falar o que eu já falei muitas vezes aqui. Se a pessoa não tiver discernimento para entender isso, né? Começar a entender que ela está sendo impositiva, então ela não vai ser refratário positivamente. Ela vai ser uma pessoa... Sim, enquanto ela achar que ela está sendo refratária, o que na verdade ela está sendo é casca grossa, né? Exatamente. Então eu penso que é mais nesse sentido. Mas bacana, pessoal. Eu estou vendo que a gente vai ter que estudar mais esse tema. A gente ainda tem muita coisa para aprender, mas eu vou passar aqui para a Gislaine para ela falar as pontuações aqui nossas. As pontuações do Círculo Mental Somático de hoje foram 122 telecirculistas, 643 acessos, 20 presentes e 10 autores. Então, obrigada, pessoal. Até sábado que vem, no próximo Círculo Mental.